partir de agora na Rádio Clube, Conversa com Sabor. Receitas, entrevistas, dicas, cultura, gastronomia de forma simples, descontraída e criativa para o seu dia. Conversa com Sabor. Apresentação, Mônica Malé. Olá, muito bom dia para todos vocês que estão aqui ligadinhos na Rádio Clube AM 1120. Para quem está ouvindo também pelo site clubesjcampus.com.br e, claro, para você que além de ouvir, assiste o programa, né, pelo YouTube Rádio Clube AM 1120. E eu sempre digo aqui, gente, vamos engajar a Rádio Clube, vamos fazer esse negócio crescer cada vez mais. Você que faz parte dessa nossa família Rádio Clube, é muito simples. Basta se inscrever no canal da Rádio Clube, Rádio Clube AM 1120, e orações, vibrações positivas em favor da minha avó Júlia. Quero contar para vocês que ela está muito bem, ela recebeu a alta do hospital, ela fez a cirurgia, tudo correu muitíssimo bem para ela, graças a Deus. E eu queria falar com vocês, porque você sabe, né, eu sempre faço umas análises aqui antes de começar a falar do nosso assunto de hoje, porque eu estava ali conversando com ela e a minha avó tem 89 anos, gente. E a vontade que ela tem de viver, ela tá lúcida, né? Graças a Deus ela quebrou o braço, não quebrou as pernas, então ela tem mobilidade. E apesar de que a cirurgia foi complicada, foi uma cirurgia longa, enfim. Mas a vontade de viver que ela tem, né? Porque a gente, com essa vida que a gente tem hoje, essa vida de tela, de computador, ela é de uma geração que não tinha nada disso, não tinha nem televisão quando ela nasceu. A televisão veio depois. Então não tinha, o divertimento, né? O lazer era um tá com o outro, era a comida, era sentar a família à mesa, confraternizar com os filhos, com a família, com os amigos, aquela coisa de conversar no portão, que ainda bem que a gente ainda tem isso aqui na nossa região, mas era estar com as pessoas, né? E a comidinha leve, aquela comidinha sem nenhum tipo de industrializado, né? Acho que não é à toa que ela tá com uma saúde de ferro, tanto que ela não teve tantos problemas assim. Então, aí eu fico vendo hoje, a gente está tão ansioso, tão depressivo, tão frustrado, que é tudo para ontem, que é tudo rápido. Aí consegue alguma coisa, meia hora depois aquilo já não tem mais valor, não tem mais graça, porque a gente quer conseguir muito rápido também. Então, é aquela coisa da criança que quer um brinquedo caro e o pai se esforça para dar, e a criança brinca mais com a caixa do que com o brinquedo, porque aquilo já perdeu a graça, né? E a gente está vivendo esses tempos. E é complicado, porque isso faz mal para a cabeça da gente. E quando a cabeça não tá boa, o corpo padece. A saúde também não fica boa. Vocês sabem, eu não sou psicóloga, a psicóloga aqui é a Edna, que vem aqui estar com a gente às sextas-feiras, mas eu fiquei pensando nisso, né? A vontade de um idoso de viver, tava aqui até conversando com o nosso operador de som, Felipe Jatobá, que está aqui sempre com a gente, né? O nosso apoio técnico. E a gente estava falando justamente disso, né? Das pessoas que elas, claro que estão no final da vida, afinal de contas, 89, 100, 99 anos, 95 anos, a gente sabe que o tempo é curto. E o quanto eles querem estar com os parentes, com os familiares, quanto eles querem aproveitar a vida, quanto eles gostam de viver. Enquanto a gente vê uma molecada aí com 18 anos se jogando da ponte. Isso é muito triste. A cabeça da gente está doente, eu acho que é hora da gente fazer essa reflexão, né, dos nossos valores. E eu tenho certeza que as coisas simples da vida são as mais prazerosas, como a comida. A comida boa, bem feita. Hoje, gente, eu vou trazer para vocês um prato que todo mundo conhece, já ouviu falar, tem inúmeras formas de preparo, mas por curiosidade eu vou trazer o original. É um prato da Espanha, né? Vamos falar da Espanha. Para quem não sabe, o reino da Espanha, a Espanha é um reino, tem um rei, né? Acho que, se não me engano, é Filipe o nome dele, o pai dele abdicou. E ele tem Filipe e Letícia, rainha Letícia. Foi uma das primeiras rainhas plebeias da Europa, né? Se bem que teve a Grace Kelly, mas ela foi princesa de Mônaco, não rainha, porque Mônaco não é uma monarquia. É uma monarquia, mas é um principado, na verdade, né? Não é uma monarquia. Bom, a Espanha, ela se consolidou como monarquia no século XV, porque antes disso a Espanha foi dominada pelo Império Romano, depois ela se tornou a Península Ibérica, onde constitui aquela parte da Espanha e também
Portugal. Ela foi, depois de ser invadida pelos romanos, ela foi invadida pelos visigodos. Os visigodos, eles eram lá da parte eles eram germânicos, aquela parte mais da Alemanha. Tinha os godos, os visigodos, os ostrogodos, eram bárbaros. Depois a gente entra nesse assunto, mas é só para vocês verem a quantidade de povos que estiveram dentro da Espanha. E depois dos visigodos, os mouros invadiram a Espanha e dominaram a Espanha por muito tempo, por aproximadamente 500 anos. Quem eram os mouros? Os mouros eram os árabes e chamavam eles de mouros por causa da cor da pele, era pele escura. E aí depois ficou a árabe é mouro, né? E também eles eram muçulmanos, a religião deles era o islamismo. Então tem a gente tem muita influência na culinária espanhola da culinária árabe, né? Então, alguns temperos que eles usam, alguns pratos, inclusive o arroz, ele veio da Ásia Menor, né? Daquela região ali da China, Oriente Médio e tudo mais. Então, ele vai para a Espanha por intermédio desses mouros, é assim que ele chega. E tem uma cidade chamada Valência, que é uma cidade muito grande, muito importante dentro da Espanha. Ela é a terceira ou quarta cidade maior em número de habitantes. E essa cidade, ela tem mais de 2.100 anos, para vocês verem como é antiga. Apesar de todas essas dominações, essa cidade, ela continuou sendo o que ela era, né? Assim, como nome de cidade, como território, Valência é Valência, né? Não foi mudando o nome. E ela foi também dominada pelos mouros. E nesta cidade que foram se cultivar o arroz. Então, não é à toa que o prato de hoje, que ainda não vou dar receita, mas é a paella ou paeja ou paella, né? Que a gente escreve paella, mas a gente aqui no Brasil fala paeja e algumas pessoas falam paella e lá fala paella. Então, são várias formas de dizer. Paeja é P-A-E-L-L-A, né? São 2 L's, não é L-H, que a gente tem o L-H. Então, vem de lá as primeiras paejas. Inclusive, a paeja é o único prato que tem denominação de origem. Lembra que eu conversei com vocês sobre a denominação de origem? Que é um produto de uma determinada região, né? Como o champanhe. O champanhe só pode ser chamado de champanhe se ele for da região de Champagne, na França, e que tenha usado aquelas uvas daquela região, senão é espumante, né? Como os queijos, que eu também já contei para vocês, que a gente tem aqui, tipo brie, tipo camembert. Por quê? Porque o camembert ou o brie, eles têm que ser daquela região. Por quê? Porque aquela região, ela tem aquele clima, ela tem aquela vaca, ela tem aquele pasto, então tudo isso deixa que aquele produto seja único daquela região. Se a gente for reproduzir aqui, ele vai ser parecido, mas ele não vai ser igual. E então, existe uma lei de denominação de origem. E a paella é um prato que tem denominação de origem, apesar de ser o prato, né? Então, todos os ingredientes da paella valenciana tem que ter esses ingredientes desta área. Então, o que a gente faz hoje aqui é paella tipo valenciana, porque a gente não tem o mesmo arroz, a gente não tem os mesmos vegetais, mas isso não é problema, isso é só uma curiosidade, tá bom? E na paella, como eu estava falando, como teve essa invasão moura, e depois se juntou a casa de Aragão com uma outra casa, gente, perdi o nome, bom, mas enfim. Aí depois, no século XV, que os espanhóis realmente se unem, é a casa de Toledo e casa de Aragão, lembrei, eles se juntam e eles dominam toda a Espanha e ela configura como ela é hoje. Eles expulsam os mouros da Espanha. Inclusive, uma curiosidade, para quem quiser saber dessas batalhas entre os mouros e os espanhóis, tem um filme antigo, comprido, tem 3 horas de duração ou mais, chamado El Cid, E-L-C-I-D, El Cid, que foi realmente ele foi um conquistador, ele lutou tanto para os mouros quanto para os reinos de Aragão, né? Então tem uma história muito bacana, se vocês tiverem curiosidade, talvez ache até no YouTube esse vídeo. Porque para vocês terem uma ideia, assisti El Cid em fita VHS. Lembra quem é mais, assim, né? Nasceu
no final do século, gente, não, da década de 70, 60, né? Bom, quem tem mais de 40, com certeza lembra dos vídeos cassetes, né? Antes dos DVDs, nós tivemos os vídeos cassetes, que era uma caixa que colocava uma fita grande e a gente assistia os filmes. Então, tem esse filme que chama El Cid. É interessante ver essa trajetória dele. Ele foi um conquistador, ele foi um herói, ele foi um estrategista e ele ajudou nessa tomada de volta da Espanha, né? Pelos povos mais originários. Mais porque, na verdade, como foram muitas invasões, tinha o Império Romano, depois os visigodos, depois os mouros. Então, acaba que fica a Espanha, como a gente aqui, é meio miscigenada. Não tanto, né, quanto o Brasil, que o Brasil veio gente do mundo todo praticamente, né, chinês, japonês, italiano, mas tem essas coisas dessas culturas, né? Mas é que como a Europa é um continente e os países são menorzinhos ali, então as características físicas acabam ficando mais parecidas. Apesar de que, como tiveram os mouros, a gente tem muito pessoas que se consideram mouras que nasceram já na Espanha, filhos, né, desses mouros, desses árabes que invadiram a Espanha. Então, a gente tem né, no espanhol algumas características dos árabes mesmo. Aquele cabelo escuro, enfim. Mas isso é para uma outra hora. E uma das coisas que os mouros levaram para Espanha foi um tempero que a gente fala que é o ouro da cozinha e que muita gente faz muita confusão com este tempero. Ele é o açafrão. Por que faz confusão? Porque a gente tem um outro tipo de açafrão que chama açafrão da terra, né? Que não é o açafrão que a gente usa na paella. É caríssimo, gente. É muito caro. Um açafrão verdadeiro é caríssimo. E eu vou explicar por quê. O açafrão verdadeiro, ele vem de uma flor, né? Chama Crocus sativas, o nome da flor. É uma florzinha roxa. E o que se usa, o açafrão, é o pistilho da flor. O que é o pistilho da flor? É o estigma da flor. Dentro da flor tem as pétalas, né, da flor. Dentro tem aquela partezinha de dentro que é o estigma, que é o pistilho. Dentro tem o estigma. O estigma são aqueles fiozinhos que saem, sabe? Quando tem aquele negocinho dentro da flor. Vou falar de uma forma mais fácil. Tem as pétalas, aí tem como se fosse um caninho dentro da flor. E dentro desse caninho sai uns fiozinhos. Esses fiozinhos que é o açafrão. E nessa flor só tem 3 fiozinhos. Então, tem que tirar manualmente esses 3 fiozinhos, pôr para secar, e aí você tem este tempero. Para vocês terem uma ideia, para conseguir 1 quilo de açafrão, precisa de 75 mil flores. É muita coisa. E isso é feito de forma manual. O açafrão, ele é originário, quer dizer, ele foi encontrado na sua origem na Grécia, Turquia, Índia e Irã. Mas hoje ele é cultivado na Espanha, na Itália, na França, no Marrocos, na Índia e no Irã. Como os mouros que invadiram a Espanha vieram dessa região do Marrocos, eles levaram o açafrão, né? Então, por isso que ele faz parte dos temperos espanhóis, né? Na minha opinião, a comida espanhola é uma das melhores do mundo. Eu sou apaixonada por comida espanhola. É uma delícia, eles conseguem fazer... Tem aquela coisa da comida mediterrânea também, eles usam muito azeite, o polvo é maravilhoso. Eu já estou fugindo um pouco, mas é só para contar que tem outras coisas. É muito gostoso, eles usam muito frutos do mar. E uma curiosidade que vocês vão saber agora é que a paella valenciana é um prato de camponês, então ela não vai frutos do mar. O que a gente faz aqui com frutos do mar e chama de paella, na realidade, na Espanha, eles chamam de arroz com frutos do mar, porque a verdadeira paella valenciana, ela não leva frutos do mar. Bom, então a gente volta aqui para o açafrão. O açafrão, o original... para vocês terem uma ideia, 1 grama de açafrão, ele gira em torno de 130 a 150 reais o grama, né? Enquanto a cúrcuma, que é o açafrão da terra, que na verdade é uma raiz da mesma família do gengibre, custa aí 1 grama
é bem mais barato. Se ela for... Lá vai a Mônica, né? Ai, gente, eu tenho que falar a verdade. Se ela for pura, ela custa em torno de R$25 o grama. O que a gente compra, muitas vezes não é tão puro, não tem um grau de pureza tão grande. A gente compra de saquinho lá, né? Ou compra em feira. Açafrão da terra. O que acontece ali? Claro que misturam uma série de coisas, colocam uma farinha no meio, colocam um corante, eles colocam outras coisas, vem galho, vem... Para baratear, né? Então, para você ter um pó de açafrão, para você saber que você tem um açafrão da terra, 100% açafrão, o que vale a pena é comprar a raiz. Se você comprar a raiz, é uma raiz curtinha, né? Se você comprar a raiz de açafrão, quando você corta, você vê que ela é laranja, aí você pode picar ela, você pode ralar igual gengibre, ela vai fazer o mesmo efeito. O açafrão da terra, que é a cúrcuma, é extremamente utilizado na Índia também. Inclusive, tem estudos sobre ele. Por quê? Porque eles perceberam que a população indiana tem muito pouca doença autoimune, essas doenças inflamatórias. E eles foram pesquisar por quê? E descobriram que é por causa do açafrão da terra, tá? Não é esse outro açafrão. Eles também usam muito na culinária indiana, mas em maior quantidade é a cúrcuma, que a gente chama de cúrcuma. Porque a curcumina, que é uma parte, né, da química do açafrão, ela é anti-inflamatória. E os indianos, eles fazem os curries, né? Que a gente também tem o pozinho de curry aqui, que não tem absolutamente nada a ver com o curry indiano. Por quê? Porque cada família na Índia faz seu próprio curry. Então, eles juntam lá uma série de especiarias, entre elas o açafrão, e faz o seu curry, que é um tempero. E depois eles usam para cozinhar, né? Cozinham frango, cozinham peixe, cozinham vegetais. Na Índia, não se come carne de vaca, né? Porque a carne é sagrada para eles. Então, são diferentes, tá? Completamente diferentes. Um é flor, outro é raiz. E para você identificar o verdadeiro açafrão, o da florzinha, eu vou dar umas dicas aqui, se vocês quiserem comprar. Primeira coisa, se vocês olharem no visual, vocês vão ver que uma pontinha tem que parecer que está esmagadinha. Porque se vocês lembrarem da flor, a flor não tem aquela parte redondinha, esses cabinhos, ele tem uma parte que é mais redondinha ali. Então, é muito fininho, parece um fio de linha vermelha. Ele é curto, ele não é comprido. Tem essa parte amassadinha. Quando você coloca ele na boca, você sente um pouquinho de adstringência, mas tem um aroma floral. E se você colocar ele na água, a água vai ficar alaranjada. Se você colocar um pistilo só, um fiozinho, num copo de água morna, a água fica alaranjada, tá? E ele tem um cheiro assim meio de um tabaco frutado, e um aroma meio também de mel. Então, assim, se você pegar um açafrão e você cheirar, ele não tiver cheiro de nada, pode ser falsificação, porque falsificam também, ainda mais uma coisa tão cara. O açafrão, né, o açafrão verdadeiro, ele tem algumas propriedades medicinais também. Ele é anti-inflamatório, ele reduz o apetite, ele é anticancerígeno, ele melhora a visão, ele melhora a doença dermatológica, doença urogenital e também as cardiovasculares, faz bem para o coração. A cúrcuma, como eu já falei, ela ajuda muito a desinflamar. Ela é anti-inflamatória, antioxidante, anticancerígena e também é muito boa para a sua saúde cerebral. Eu gosto muito de colocar cúrcuma em muita coisa. Açafrão não, porque o preço do açafrão ele é proibitivo. E, inclusive, o açafrão original, né, o açafrão da flor, se você colocar também na boca, você vai sentir, ele tem um gostinho, quando eu falei adstringente, na verdade, é um gostinho meio metálico. Você consegue perceber esse gosto, sabe? Então, tem todas essas características. Então, não fique pensando que tudo que açafrão é a raiz. Não, açafrão da terra é a raiz. O açafrão é parece uma linhazinha, né? E tem que tomar muito cuidado na hora de comprar, porque realmente ele é o rei dos temperos, porque ele vale seu peso em ouro. Bom, gente, vamos para a nossa receita? Receita no Conversa com Sabor. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, a receita hoje é a paella valenciana. A paella valenciana, como eu também já havia dito, vou retomar, é um prato de
camponeses. Então, o que fazia? Não era um prato de gente rica, não era nada disso. Os camponeses estavam nos campos, trabalhando nos campos de arroz, né? Esse arroz dessa região de Valência, que a gente chama, aqui tem o arroz valenciano, mas a gente acaba usando para fazer paella aqui no Brasil o arroz bomba, porque ele é muito parecido, mas como eu falei da denominação de origem, não é o mesmo. Então, esses camponeses, eles trabalhavam no campo e eles cozinhavam aquilo que eles tinham na mão. O que eles tinham? Arroz, eles tinham frango, né, galinha, tinham coelhos e lebres e tinha, dependendo da época do ano, pequenos caracóis. Eu não coloquei aqui nessa receita caracóis, mas na original vai caracol também. E eles tinham 2 tipos de leguminosas, uma que parecia muito uma vagem e outra que parecia um feijão. Um feijão, lembra o feijão de corda, mas ele é um pouco maior. Inclusive, na receita, a gente recomenda o feijão verde, né? Eu achei muito interessante trazer essa receita justamente pela curiosidade, porque a gente pensa em paella, a gente pensa no quê? A gente pensa naquele tacho enorme, com um monte de camarão, lula, polvo, peixe, frango, e inclusive os espanhóis dizem que jamais se mistura na paella carne de caça ou frango com frutos do mar. E eles, como eu já falei também, quando é feito assim, é arroz com o que você quiser, mas não é a verdadeira paella, tá? Então, vamos lá. Aos ingredientes. 500 gramas de arroz. Pode ser o bomba ou parbolizado. Porque o arroz ele tem que ficar solto na paella, né? Diferente do risoto, que ele fica cremoso, a paella não é um prato cremoso. 700 gramas de frango. Frango vocês podem comprar aquele corte tipo passarinho, pode picar, usa coxa, sobrecoxa, peito, os pedaços que vocês quiserem. 350 gramas de coelho. É opcional, né, gente? Eu tô passando aqui como curiosidade, mas eu sei que na roça a gente ainda come muito coelho. Eu gosto de carne de coelho, uma carne gostosa. 300 gramas de feijão verde. Não achei o feijão verde. Uso o feijão de corda. Tá? Aí é interessante vocês deixarem ele de molho aí umas 2 horas antes de colocar, para eles poderem ficar num ponto bom, tá? 150 gramas de vagem. Como eu disse, lá é uma outra vagem, tá? Mas tudo bem. 1 colher de sopa de páprica doce. Aquele pozinho mesmo, né? Porque a páprica, ela é feita de pimentão. É um pimentão seco desidratado. Então, é um pimentão doce, seco, desidratado, tá bom? 150 gramas de tomate picado, pode ser com pele, com semente, com tudo, não precisa nada disso. 1 grama de açafrão, por isso que eu falei do açafrão. Ai, Mônica, o açafrão é caro, não consigo comprar. Uso da terra, não tem problema. Vai ficar com um saborzinho diferente? Vai, mas gente, não se prendam a isso, porque esse prato é tão saboroso, é tão gostoso, que não tem necessidade, não vai ser esse 1 grama de açafrão que vai fazer diferença. O açafrão, ele acaba trazendo muito mais cor do que outra coisa, tá bom? Sal a gosto, 150 ml de azeite e 1,2 litros de água. Bom, vamos lá como é que faz. Primeira coisa, vocês temperem as carnes com sal e pimenta do reino, né? Aquela pimenta que eu falo para moer na hora. Não usa de pozinho pronto. Se não tiver, é melhor que você use aqueles molhos de pimenta do que usar aquele pó de pimenta pronto. Se for usar pimenta do reino, pimenta branca ou pimenta preta, eu gosto mais da branca. Tem que ter um moedor e moer na hora, porque senão vai ficar insuportável de comer aquilo, tá? Tô falando porque é verdade. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer... Bom, vamos lá. Vou dizer uma pausa aqui. A paella tem este nome por causa da panela. A panela que chama paella, tá? Por isso que tem esse nome. Então, o que acontece? Como é essa panela? É um tacho, é uma panela de mais ou menos uns 10, 15, assim, dependendo, né, do tamanho, do diâmetro. Mas ela é uma panela de uns 15 centímetros no máximo de altura, que ela tem o fundo mais ou menos plano, com 2 alças no meio, tá? Isso é a paella, é o nome da panela, tá bom? Bom, aí o que vocês vão fazer? A primeira coisa, vocês vão colocar o azeite. Coloca o azeite, põe o frango e o coelho, põe as carnes lá. Quem quiser colocar caracol... Não põe não, vocês ficam procurando esse caracol que invadiu o Brasil aí, depois vocês passam mal, tô brincando. Bom, põe o frango, põe o coelho, dá uma dourada, mas doura bastante, muito. Doura, deixa bem dourado. Aí vocês vão vir com a páprica. Põe a páprica lá, dá mais uma dourada. Põe o feijão, dá mais uma dourada. Aí vocês vão colocar a água e vão deixar essa água ferver por mais ou menos 20 minutos.
Por quê? Vocês vão soltar todo esse gosto do caldo, do fundo da panela. Por quê? O que acontece? Naquela época, gente, não tinha esse negócio de fazer caldo. Era uma comida de camponeses, eles faziam na fogueira. Para vocês terem uma ideia, era feito na fogueira com galhos de laranjeira. Tá? Então, a melhor paella é a feita no fogão a lenha. Ou, se conseguir numa fogueira, mas melhor ainda. Ou, em último caso, a gente faz no fogão com chama. Paella não dá certo em fogão de indução. Não dá. Arruma uma chama aí. Nem que seja um fogareiro de camping, tá? Senão vai ficar uma coisa horrorosa. Bom, coloca a água, deixa ferver 20 minutos. Aí vocês vão colocar a vagem, o arroz, o açafrão. E vão colocar sal, tá? Coloca aí uns 10, 15 gramas de sal. Põe ali, 15 gramas tá bom. Põe ali, dá uma mexida no arroz só para ele ficar todo uniforme na panela e deixa fogo alto por 10 minutos. Power, vá! Quando der 10 minutos, abaixa esse fogo. Você vai abaixar o fogo, ela vai terminar de cozinhar, leva mais uns 10 minutos. Quando ela terminar de cozinhar, você desliga e coloca um papel alumínio em cima. Ela precisa de um descanso de mais ou menos uns 10 minutos também. E aí você pode servir, aí serve no tacho mesmo, né? Na paella. Gente, essa paella, quanto melhor, como é que a gente avalia que uma paella ficou boa? O arroz tem que estar macio, não pode ficar mexendo o arroz, porque o arroz solta amido. Se vocês ficarem mexendo o arroz, vai soltar amido, vai ficar grudento, e o arroz não pode ser grudento. Então, para quem está começando agora e quer se aventurar numa paella, começando a cozinhar, usa o parbolizado, porque é mais difícil isso acontecer, tá legal? Então, não mexam. Colocou o arroz lá, deu aquela mexida para ele ficar uniforme, não põe a mão. Tem um negócio que chama socarrate ou socarrá, que é uma caramelização que fica no arroz embaixo. Ele fica dourado, ele fica... Sabe quando a gente faz arroz e esquece e ele dá uma queimadinha, mas ele não queima a ponto de ficar preto, mas ele fica marrom? O arroz que a gente faz no dia a dia. Ele fica marrom e ele gruda, né? Ele fica grudadinho ali, ele fica mais crocantezinho. Isso é o socarrá da paella. E ele é assim, quem faz melhor a paella, melhor é o socarrá. O que quer dizer? Que conseguiu colocar não só no fundo, mas nas laterais, esse queimadinho, que não tem gosto de queimado, mas ele é super caramelizado. E como é que você sabe que está formando o socarrá? Bom, para quem tem alguma experiência, ouvido, porque vai crepitar, vai dar uns estalinhos, você vai ouvir o arroz fritando, né? Quem não tem tanta prática, passa a colher. A hora que você passar a colher, você vai ver que formou aquela casquinha de arroz embaixo, tá? Então, esse é o famoso socarrá. Então, uma boa paella valenciana tem que ter esse socarrá. Não pode estar toda melecada, o arroz não pode ser muito mexido, né, para não soltar essa cremosidade, como eu falei, né, até o exemplo do risoto. Não faz isso, porque o arroz ele tem que estar sem grudar um no outro, ele tem que estar solto. É por isso que eu falo, insisto, para começar, usem parbolizado, né? Depois vocês vão lá se aventurar no arroz bomba, porque depois vai falar, ai, a Mônica me ensinou, ficou grudado, não gostei, queimei o arroz. Não, vamos começar do começo. Começa pelo parbolizado que dá certo. E aí você deixa ficar. E os camponeses, o jeito certo mesmo de comer paella é cada um pegar sua colher e mãos à obra, minha filha. Tá pensando o quê? É assim que faz, come direto da panela, porque era um prato de trabalhador. Gente, espero que vocês tenham gostado da receita. Bom dia, minha princesa, que Deus te abençoe e te amo. Muito bonito sua reflexão sobre os idosos. Você me deixa muito tranquilo quanto à minha velhice, se eu precisar de ajuda. Beijos. Ai, ai, pai, obrigada. Eu fico emocionada, sabia? Eu me emociono de verdade. Pai, eu te amo tanto, você não tem que se preocupar mesmo, imagina. Te amo, um beijo enorme. E a gente tem um áudio do Johnny do Vale, vamos lá. Alô, Felipe Jatoba. Alô, Mônica Malé. Alô, amigos e amigas ligados na Clube 1120. Aqui quem fala é o apaixonado Johnny do Vale. Tchê, 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 tchê. E aí, turma? Tudo certinho? Estamos ligados aqui, hein? Segundou, mais uma semana. Que Deus abençoe a todos nós, viu? Nos proteja.
E vamos que vamos, gente. O ano tá começando. Firme no golpe. Segundo, eu que não sou bobo, não sou nada. Acreditem se quiser. Estou ligado na Clube 1120, sintonizado na Mônica Malé. Segura, Mônica! Tchê, 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 tchê. Ai, que saudade que eu tava do seu áudio, Johnny. Tchê, 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 tchê. Uma excelente segunda-feira, um excelente ano. Que a gente esteja sempre muito abençoado, vocês todos, nós todos. Quero também mandar meu beijão, beijo pro Johnny, beijão pro meu pai, Batista, Viviane Aparecida, Casal 20, estão meio quietinho, mas eu sei que estão ligados aqui com a gente. O Domingos do Bairrinho também, eu sei que está ligado aqui na Clube. E todos vocês que participam tanto com a gente, que fazem o dia da gente cada vez mais feliz. Antes de ir embora, quero dar um recado. O SOS Prado, que é a solução para arrumar a sua casa, válvula hidra arrumada sem quebrar parede, caixa acoplada, instalação elétrica, hidráulica, pequenos reparos de marcenaria, é com ele, o SOS Prado. E o telefone dele é o 12 98147 7576. Eu vou repetir, é o 12 98147 7576. Ah, aliás, pai, beijo pra dona Júlia, que talvez esteja assistindo aí. Gente, a sogra do meu pai também chama Júlia. Meu pai é separado da minha mãe e ele casou novamente e ele tem outra sogra, Júlia. Meu pai gosta das Júlias, eu acho que ele escolhe pela sogra. Brincadeiras à parte, que a gente tenha uma semana muito leve. Um beijo enorme e até amanhã em mais um Conversa com Sabor. Você ouviu na Rádio Clube Conversa com Sabor. Apresentação Mônica Malé.